Olá, amigos, olá, irmãos. Muito obrigado por estarem aqui conosco, assistindo esse maravilhoso tema, que é muito importante para nossos dias. Há 2 semanas atrás, nós entendemos como funciona o lar, que ele deve ser um pedaço do céu aqui na Terra. Na semana passada, nós vimos como escolher a pessoa correta, e agora nós vamos ver como fazer o namoro dar certo e o que não fazer no casamento, para o casamento. Então, hoje nós temos algumas coisas importantes a se falar, tá? Vamos fazer uma breve oração para que o Espírito Santo, nesse exato momento, fale através de mim e que os irmãos possam entender da melhor maneira possível, tá bom? Vamos lá. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por mais um dia de vida, por mais esta oportunidade de estarmos aqui para compreender um pouco mais sobre esse tema tão lindo e tão pouco, dado tanta pouca ênfase nele. É muito importante. Nós vimos semana passada que uma família bem ordenada fala mais que 1000 sermões. Que o Senhor possa nos ajudar a sermos essa família. Permaneça conosco, nos tira tudo que a gente acha, o que a gente gosta, e vamos, assim diz o Senhor. Fique conosco, nos proteja e nos guarde, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu vou compartilhar a tela agora com vocês, para nós darmos andamento aí, tá bom? Para nós não ficarmos delongando muito, porque o tema hoje é muito importante. E se você é jovem, ainda não está namorando ou está namorando, esse tema é para você, tá bom? Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela. E vamos conversar. Como nós vimos, a família blindada é o tema geral do nosso semináriozinho aqui. E como blindar uma das coisas mais importantes deste mundo. Nossa família é algo muito importante, precisamos ir até o céu juntos, então não temos tempo para brincadeira. Sabemos que o atalho para Satanás destruir alguém é destruir a família. E vamos começar desde o início, porque tudo começa no namoro. Olha o texto, que importante texto de Isaías, que Isaías nos revela. Isaías 65, versos 6 e 7 diz: Eis que isto é escrito perante mim. Eu não ficarei calado, porém eu irei retribuirei em seu próprio seio. Vossas iniquidades e as iniquidades de vossos pais juntamente, diz o Senhor, os quais têm queimado incenso sobre os montes e me blasfemado sobre as colinas. Portanto eu retribuirei suas obras passadas em seu próprio seio. Bom, irmãos, por que eu escolhi um texto desse para algo sobre namoro? Bom, irmãos, a próxima citação é muito dura. E esse texto é o que crava que todos os nossos erros estão sendo escritos no céu. Então, todos os nossos pecados, que nós cometemos, eles estão escritos no céu. E eles só são apagados caso nós pedir perdão de todo o coração. Então, ó, então, irmãos, esse texto é para isso, é para nós identificarmos que não estamos sozinhos. Nada que nós fazemos fica oculto. Tudo Deus sabe e tudo será cobrado em algum momento. E tudo tem consequências boas ou ruins. Então, vamos para o nosso próximo slide. Manuscrito quarto, 1885 diz: nenhuma palavra deve ser proferida, nenhuma ação praticada que não queirais que os santos anjos contemplem e registrem nos livros do alto. Deveis ter em vista unicamente a glória de Deus. O que está aqui dizendo? Que nós não devemos estar fazendo, praticando ou proferir palavra que não queiramos que Deus saiba. Por quê? É obviamente porque Deus sabe. Então, se nós estivermos fazendo essas coisas, estaremos pecando e estaremos mais longe da nova terra. A juventude confia demais no impulso. Não deve entregar-se demasiado facilmente, nem deixar-se cativar muito depressa pelo atraente exterior do pretendente. O namoro, tal como é seguido hoje,
é um artifício de engano e hipocrisia, com o qual o inimigo das almas tem muito mais que ver do que o Senhor. Se há coisa em que seja necessário o bom senso, é essa, mas o fato é que ele é pouco exercitado nesse assunto. Fundamentos da Educação Cristã, página 105. E isso é uma verdade. Os jovens são muito impossível. Eu fui jovem, fui impossível. Muitas vezes a sou ainda. E nós precisamos dominar esses impulsos. E por quê? Porque Satanás ele está ao redor justamente nessa fase. Muito mais do que Deus. Olha o que ele diz. Satanás está muito próximo quando estão namorando. Se há coisa que demanda bom senso, é no namoro. Então precisamos estar muito atento com quem e o que iremos fazer com o namoro. O Testemunhos para a Igreja, terceiro volume, página 45, 44 e 45. Olha que forte também, e isso não serve só para namorados, para todos, inclusive a mim também, que muitas vezes passo da hora certa de dormir. O hábito de ficarem acordados até tarde da noite é costume, porém isso não agrada a Deus, ainda que sejais ambos cristãos. Essas horas impróprias são prejudiciais à saúde e incapacitam a mente para os deveres do dia seguinte, e têm aparência do mal. Bom, irmãos, prestem bem atenção aqui. Nós temos uma hora, se vocês pesquisarem aí na ciência, eles vão ver que você não deve dormir de jeito nenhum após as 23 horas da noite. Né? Às 22, 21, 22 é o que o cristão já deve estar se encaminhando para a cama. Mas até as 23 é aguentável. Depois disso, já estamos morrendo aos poucos, como eu já vi alguns cientistas falar. Então, nós estamos morrendo aos poucos. E isso, na esfera de namoro, é pior ainda. Porque você não vai fazer algo que não pode durante o dia. Você vai fazer justamente durante a noite. E é por isso que tem a aparência do mal. E temos que tomar muito cuidado. Está namorando, deu 7, 8 horas da noite. Tchau. Não fique dando corda para o inimigo. The Head and Herald, 25 de setembro de 1888, diz: Os anjos de Satanás está de vigia aos que passam grande parte da noite namorando. Olha que interessante. Fossem os seus olhos abertos e veriam um anjo a fazer o relatório de suas palavras e atos. As leis da saúde e da modéstia são violadas. Seria mais próprio deixar algumas horas do namoro antes do casamento para a vida de casados. Mas, em geral, o casamento acaba com toda a devoção manifestada durante os dias do noivado. É que muitas vezes, irmãos, nós pulamos etapas. Nós queremos namorar como se estivéssemos casados, queremos noivar de uma outra forma e o casamento acaba virando algo ruim. Por isso que hoje em dia muito poucos casamentos aí estão dando certo. Muito mais, está tendo muita taxa de divórcio, muitas coisas acontecendo. Se você ver aí, pesquisar, a taxa de divórcio é um absurdo. Então, é justamente por isso. Está acabando tudo no namoro, e aí quando casa, dura um pouco e pronto, acabou. Não se faz mais nada. E aqui está um conselho de que não devemos até isso, porque Satanás está de vigia aos namorados. The Head and Herald, 4 de novembro de 1884. Isso é muito importante, essa citação. Olha o que acontece se nós ficamos brincando com os corações das pessoas. Brincar com o coração não é um crime de pequena magnitude aos olhos de Deus Santo. E todavia alguns mostrarão preferências por moças e lhe despertarão as afeições e depois vão-se embora e esquecem tudo quanto disseram e o efeito que isto causou. Bom, irmãos, isso aqui não é de deixar ninguém assim abismado. Todo mundo já sabe e que muitas vezes somos enganados. Tanto homem quanto mulher, obviamente que o homem engana muito mais do que a mulher, mas não é regra. Tem um invertido também. E o ponto disso é que tem citações que dizem que, nós vamos acho que ver isso mais para frente, que nós deveríamos, obviamente que hoje nós estamos aprendendo isso. Então, a partir de hoje, se você está
assistindo aqui, não brinquem com o coração mais de ninguém, porque a partir do momento que você brincar a partir de hoje, você vai ter que pedir perdão para essa pessoa para que seu pecado seja perdoado. E se eu soubesse disso antes, pelo tanto de pessoas que eu acabei fazendo isso, infelizmente, eu teria que ir em cada uma delas e pedir perdão. Olha a magnitude que é. E aqui diz que não é um crime de pequena, é algo muito sério para Deus, quando nós brincamos com o coração dos outros. E nós vamos ver aqui que isso cai até mesmo no mandamento do não roubarás, porque nós estamos roubando as afeições das pessoas. O jovem que anda em companhia de um jovem que capta suas amizades sem o conhecimento dos pais dela não desempenha um nobre papel cristão para com a moça e nem para com os pais. Então, irmãos, se você está namorando escondido dos seus pais, você está errado. Não deveria fazer isso. E se a pessoa que você está namorando falou isso para você, não conta nada para ninguém, já não é a pessoa certa para você. Tá? Fundamentos, na página 101 a 103 está falando sobre isso. Aqui, ó, entrando no mandamento que eu falei para os irmãos. Não furtarás, de Êxodo 20:15, foi escrito pelo dedo de Deus sobre as tábuas de pedras. No entanto, quantos furtos clandestinos de afeições não são praticados e desculpados? Mantém-se o namoro enganoso, seguem-se comunicações privadas até que as afeições de uma pessoa inexperiente e que não sabe até que ponto se podem desenvolver essas coisas. São em certa medida desviadas dos pais e dedicadas aos que demonstram, pelo procedimento que é indigno de seu amor. A Bíblia condena toda espécie de desonestidade. Bom, irmãos, aqui fica claro. Desonestidade não é só você dar um jeitinho para ganhar um dinheiro de alguém, não é coisa só de político. Então, se você está roubando as afeições das pessoas, também entra na desonestidade. É muito sério isso, hein? Isso está continuando a educação. Né? Leiam esses capítulos 101, 102 e 103. Lar Adventista, página 59, quarto parágrafo, diz: aquele que recusa a ligar-se com Deus e se coloca no caminho da tentação, certamente cairá. Deus está a provar cada jovem. Muitos têm desculpado seu descuido e irreverência com um mau exemplo, a eles dado por professos cristãos de mais experiência. Mas isso não deve deter ninguém de proceder corretamente. No dia do final, ajuste, não apresentareis essas desculpas que hoje dais. É importante ressaltar isso, porque hoje nós somos pessoas que nós tentamos desculpar tudo. Eu peco, alguém peca mais que eu. Eu faço isso, não é tão ruim assim. A gente tenta arrumar desculpa para tudo. Só que no dia do juízo não haverá desculpas. Então, essa foi a parte do namoro, foi algo mais resumido. Nós vamos adentrar mais nesse tema mais para frente, né? Mas, em geral, quando você está namorando, primeira coisa, não delongue o namoro. Eu, por exemplo, fiquei para casar 10 anos namorando. E quanto mais tempo você namora, mais a chance de fornicação acontece. Então, é mais tempo para o inimigo te tentar. Então, namorou, você já tem que ter um plano de futuro, um plano de noivado, um plano para o casamento e assim sucessivamente, tá bom? Então, o namoro é muito importante, é algo, sim, é para você se divertir, é algo para se conhecer, certo? Mas você só vai se conhecer mesmo no casamento. Então, não tem muito. Nós precisamos, sim, algumas anteriores, saber como que é o caráter da pessoa, fazer algumas perguntas que nós vimos. Vejam o vídeo anterior, tá? Tá no meu canal Caráter Cristão, esse também vai para lá, tá bom? E veja os vídeos, veja as coisas dessas pessoas para vocês entenderem que vocês precisam de uma conexão com Deus fundamental para não cair no erro de escolher a pessoa errada. Hoje eu vou mostrar o que vocês não devem fazer de jeito nenhum. Casar com pessoas desta magnitude que eu irei passar aqui é 99% de dar errado. Tá? Então vamos ver algumas coisas que nós não devemos. Casamentos proibidos. Está em Deuteronômio 7,
3, versos 4. Tampouco estabelecerá casamentos com elas. Não darás tua filha ao seu filho, nem a sua filha tomarás o teu filho, porque elas fariam com teu filho deixasse de me seguir para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderá contra vós, e vos destruirá repentinamente. Se você ler o contexto de Deuteronômio 7, é pessoas querendo se casar com pessoas de outros povos, israelitas querendo casar com outros povos. E não é uma coisa boa, tá? Julgo desigual não é algo que Deus aprove. Isso também acontece em Gênesis capítulos 4 e 5, quando Caim, os setistas e os cainitas acabaram se juntando e acabou na desgraça do dilúvio, porque ao invés dos setistas, que eram o povo de Deus, converterem os cainitas, aconteceu o inverso, que é basicamente 99% do que acontece. Não é regra, mas a chance de você conseguir casar com alguém que não teme a Deus e trazer ele para a igreja é muito menor do que ele te tirar. Então, casamento com julgo desigual não é algo que Deus aprova. Nós vamos ver agora alguns textos. Isso está no Velho Testamento e no Novo Testamento também. A esposa está ligada pela lei ao seu marido enquanto ela viver, mas se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, somente no Senhor. Então, essa pessoa precisa ser de Deus. Essa pessoa precisa ser, automaticamente, eu aconselho, ser da mesma denominação que você, tá bom? Para não ter problemas. Nunca se deve o povo de Deus aventurar em terrenos proibidos. O casamento entre crentes e descrentes é proibido por Deus. Então, irmãos, se é proibido, é complicado. Você ir contra isso é querer ir contra Deus, e sabemos que não podemos ir contra Deus, porque não venceremos jamais. Lar Adventista, página 64, quarto parágrafo. Muitos professos cristãos pensam como Salomão, que pode se unir com os descrentes por sua influência sobre os que se acham no erro, será benéfico, mas muitas vezes eles próprios, enredados e vencidos, cedem sua fé sagrada, sacrificam princípios e separam-se de Deus. Um passo em falso induz o outro, até que, afinal, eles se colocam onde não podem esperar romper as cadeias que os prendem. Bom, nós sabemos que Salomão ele casou com uma egípcia e ele converteu essa egípcia. Então ele começou a pensar que todas ia dar igual, todas ia dar certo. E o que aconteceu? Salomão teve muitas mulheres e ele saiu dos caminhos do Senhor. E por muito pouco ele voltou. Então, amém, por ele ter a chance, né, ter tido a chance de voltar a Deus. Mas quantas pessoas não têm essa chance? Quantas pessoas, infelizmente, saem da igreja por causa do cônjuge? Que Deus possa nos ajudar a não cair nesse engano, tá? Isso aqui é para namorados. Quem é casado tem que perseverar em oração e luta. Às vezes muitas pessoas se casam sem saber dessas coisas. Mas se você é namorado, está aqui assistindo isso e vai fazer o erro de casar com alguém que não é da sua denominação ou que é um jugo desigual, você não está mais sem luz. Você tem a luz e será cobrado no dia do juízo. Lar Adventista, 66, quarto parágrafo. Centenas de pessoas têm sacrificado a Cristo e ao céu em consequência de haverem desposado um não convertido. Acaso pode ser que o amor e o companheirismo com Cristo seja de tão pouco valor para eles, que prefiram companhia de pobres mortais? É o céu tão pouco estimado que esteja disposto a arriscar a vida por alguém que não sente amor algum para com o precioso Salvador? Duas perguntas muito emblemáticas, muito complexas para nós respondermos para nós mesmos, irmãos. Acaso o nosso companheiro é maior do que Cristo? O céu não vale nada? Perguntas muito importantes para nós respondermos. Ciência do Bom Viver, 358. Só em Cristo é que se pode com segurança entrar para o casamento. O amor humano deve fazer derivar do amor divino os seus laços mais íntimos. Só onde Cristo reina é que pode haver afeição profunda, verdadeira e altruísta. Bom, irmãos, se Cristo não está entre o casal, não está junto com o casal, afeição profunda, verdadeira e altruísta é quase impossível. Então a pessoa vai querer ser mais que a outra, nunca vai querer fazer o que a outra quer, vai querer fazer eu. Então, sem Cristo, irmãos, nada podemos fazer.
Ele mesmo diz, sem mim, nada podeis fazer. Inclusive, se casar e ser feliz. Precisamos de Deus em nossas vidas. Carta 17, 1896. Instituído por Deus, o casamento é uma ordenança sagrada e nunca deve-se entrar nele em espírito de egoísmo. Aqueles que pensam em dar este passo devem considerar solenemente e com oração a importância e buscar conselhos divinos a fim de saberem se estão seguindo uma direção em harmonia com a vontade de Deus. A instrução dada na palavra de Deus e a respeito deve ser cuidadosamente considerada. Nós estamos aqui fazendo isso. Nós estamos aqui dando conselhos para que vocês não caiam nos erros que alguns cometem. Deus está aqui abrindo os olhos de cada um de vocês. Então, irmãos, precisamos buscar os conselhos na palavra. É essa palavra. Ela tem tudo. Nós estamos aqui, lógico, eu estou pondo alguns slides, muitos slides da irmã White, mas é inspirado por Deus. Tudo que ela escreveu foi ordem divina. Então, irmãos, nós precisamos saber que Deus está preocupado com a família, porque Ele sabe que a família vai fazer a obra final. É uma família bem ordenada, como vimos na última semana. Precisamos de uma família bem ordenada, e o inimigo quer destruir as famílias para que isso não aconteça. Fundamentos da educação cristã, página 100. Muitos estão navegando em perigoso porto, precisam de um piloto. Desdenham, no entanto, receber o tão carecido auxílio, julgando que são competentes para dirigir seu barco e não reconhecendo que ele está prestes a dar em um recife oculto, e qual lhes poderá causar o naufrágio da fé e da felicidade, a menos que sejam diligentes estudantes dessa palavra. Cometerão erros graves, os quais lhe mancharão a sua felicidade e a de outros, tanto nessa vida quanto na vida futura, que é o céu. Muitas pessoas, infelizmente, não vão para o céu por escolhas erradas. E aqui diz que o nosso barco tem que ter Jesus nele. Ele é o nosso piloto. Ele tem que guiar a nossa vida, não eu e não você. Se nós deixarmos Cristo guiar o barco, certamente chegaremos nas mansões celestiais. Fundamentos da Educação Cristã, páginas 105 e 106. Se os filhos tivessem mais familiaridade com os pais, se eles confiassem e lhe desabafassem as alegrias, tristezas, se poupariam muita mágoa futura. Hoje, infelizmente, os pais não são amigos dos filhos, eles são aquele povo que quer detonar, alguma coisa acontece com o filho, tome. E aí o filho, o que acontece? O filho acaba criando uma barreira com o pai. E não um laço de amizade. E quando isso acontece, complica, porque aí o filho não vai falar mais nada com o pai. Quando o filho começar a ir na onda dos amigos dos outros, eles vão acabar fazendo coisas erradas. Quando se acham perplexos, sem saber qual procedimento correto, expõem aos pais a questão tal qual a consideram sob o seu ponto de vista e peçam-lhes conselho. Quem seria tão capaz como os pais tementes a Deus de lhes apontar os perigos? Quem tão bem como eles compreenderam seu temperamento particular? Os filhos que forem cristãos avaliarão acima de toda a bênção terrena o amor e a aprovação dos pais tementes a Deus? Os pais podem simpatizar com os filhos e orar por eles e com eles, para que Deus os proteja e guie. Acima de tudo mais, lhes apontarão um amigo e conselheiro que nunca falha. Essa é a obrigação dos pais. Nós precisamos levar os nossos filhos a Deus, porque é Deus que vai nunca falhar. Ele é o conselheiro e amigo que não falha. Ele vai levar os nossos filhos a terem casamentos dignos, bons, e não casamentos proibidos, como estamos aqui falando. Mensagem aos jovens, página 452. Um jovem entre os 10 e os 20 anos é incapaz de julgar na habilidade de uma pessoa tão jovem como ele mesmo para ser sua companheira por toda a vida. Então, nunca se casar antes dos 20 anos. Depois de se haver tornado juízo, deles mais assentado, consideram-se ligados um ao outro por toda a vida e talvez incapazes de se tornar mutuamente felizes. Então, irmãos, aqui temos algo. Uma pessoa de 10 a 20 anos é incapaz de julgar a habilidade de outra pessoa tão jovem como ele. Então, precisamos
estar bem cientes disso, que não devemos casar aí, né, durante essa idade, precisamos estar amadurecendo a cada dia. Eles serão incapazes de se tornar mutuamente felizes. É muito complexo, muito forte essa citação, está em Mensagens aos Jovens. Lara Adventista 81, primeiro parágrafo. Foi-me mostrado que a juventude de hoje não tem a verdadeira noção de seu grande perigo. Há entre os jovens que Deus aceitaria como obreiros nos vários ramos de sua obra, mas aos quais Satanás barra os passos e assim apanham as suas teias, de maneira que se tornam arredios de Deus e incapazes pela sua obra. Satanás é um trabalhador perspicaz e perseverante. Ele sabe precisamente como enlaçar o descuidado e é alarmante que poucos conseguem escapar dos seus ardis. Eles não veem o perigo e não se guardam contra os enganos. Satanás anima-os a se afeiçoarem depressa um ao outro, sem buscar a sabedoria de Deus ou daqueles que ele enviou para os advertir, reprovar e aconselhar. Consideram-se autossuficientes e não desejam ser contidos. Essa é justamente o que um jovem é. Uma pessoa, muitas vezes ele não, se alguém fala alguma coisa, é chato, é velho, é isso, é aquilo, só que acabam muito mais à frente, batendo com a cara na parede. Sendo que poderia ser muito diferente se eles tivessem colocado Deus em primeiro lugar. Nós precisamos pôr Deus em primeiro lugar lá atrás, desde pequeno. Criança, jovem, adulto. Aí no casamento também precisa ambos colocarem Deus em primeiro lugar, porque senão fica penso, né? Então, ambos precisam estar com Deus em primeiro lugar. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Tem muitas palestras, porque nós estamos aqui, nós demos um parâmetro de um lar, depois nós conversamos um pouco de como escolher a pessoa. Agora nós falamos sobre namoro e estamos falando sobre casamento proibido. E na semana que vem nós vamos iniciar falando sobre o casamento em si. A ciência do bom viver. E na maioria dos casos não deve haver diferença muito grande de idade. A negligência dessa regra pode resultar em sério dano para a saúde do mais jovem, e não raro sucede serem os filhos lesados em força física e mental. Então, casar com pessoas com uma distância grande de idade não é de Deus. Aqui está claro que ele não quer que isso aconteça, porque olha o que causa saúde mental. É muito complicado, né? Então, irmãos, e é no mais jovem, tá? Então, o mais velho, tranquilo. Então, a diferença de idade tem que estar ali, próximas, tá? Nada muito alarmante, nada muito anormal, vamos dizer assim. O mundo está cheio de miséria e pecado em consequência de maus casamentos. Em muitos casos, leva apenas alguns meses para o marido e a mulher reconhecerem suas disposições e não poderem nunca unir-se. E o resultado é que prevalece no lar a discórdia, quando ali só deveria existir amor e harmonia celeste. Então, é por isso que nós estamos no mundo que nós estamos. Porque há muitos casamentos, infelizmente, que não seguem o que Deus diz. E nós precisamos aprender e começar a pôr em prática. Então, não demora muito para o marido ou a esposa acabarem vendo que fizeram a coisa errada e aí começam as brigas e tal e tudo. E nós sabemos que separar para Deus é muito complicado, né? Ele não aceita. Então acaba que uma coisa leva a outra e no fim acabamos destruindo o que era para ser uma bênção. Acaba se tornando uma maldição. Muitos casamentos só podem produzir misérias. E, no entanto, o espírito do jovem corre por esse trilho, porque Satanás os leva ali, fazer-os crer que precisam casar para serem felizes, quando é certo que não possuem habilidade para controlar ou sustentar a família. Os que não estão dispostos a adaptar-se ao temperamento um do outro, bem como abandonar desagradáveis divergências e controvérsias, não deve dar o passo. Mas este é um dos tentadores enganos dos últimos dias, e por ele milhares são arruinados para esta vida e a futura. Quando aqui diz vida e futura, é porque nós não vamos conseguir chegar no céu se nós ficarmos com essas coisas que o inimigo nos põe. Se nós casamos e não estamos, não estamos dispostos a abandonar nossos hábitos ruins, não estamos dispostos a ter o temperamento um do outro, então isso é óbvio que vai acabar dando errado. E
se nós separarmos, as coisas podem... Se Satanás conseguir destruir a família, basicamente ele consegue fazer com que a pessoa... muito dificilmente essa pessoa consegue voltar para o trilho. Porque o inimigo ele é muito astuto. Ele joga uma coisa e depois joga outra e outra e outra e você não consegue voltar e buscar a Cristo. E sem Cristo, nós vimos aqui que sem Cristo, nada feito. Então, esse foi o último de hoje, dizendo justamente que nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Tomar muito cuidado mesmo com os nossos... com as pessoas e com o namoro. É muito complicado nós deixarmos Deus de fora das nossas escolhas. Porque se nós deixamos Deus de fora das nossas escolhas, a chance de erro é altíssima. Na verdade, é erro certo, vamos dizer assim. Ó. Porque só Deus consegue fazer coisas boas. Só Deus está aqui para mim e para você, para nos fazer felizes. Ele quer que cada um de nós sejamos felizes. Então, se fechou uma porta de namoro para você, não fique triste. Não era aquela pessoa. Deus está preparando outra. E nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, desde sempre. Tudo na vida vai depender de aonde Deus está na sua vida. Se o Deus estiver em segundo, terceiro, último lugar na sua vida, as suas escolhas vão ser ruins, você vai acabar escolhendo alguém que não deveria escolher, vai casar e vai dar erro. Então precisamos colocar Deus em primeiro lugar. O que é colocar Deus em primeiro lugar? Primeira coisa é Bíblia. Espírito de profecia, oração, jejuar por uma coisa que você quer, por alguém que você ama, que, sei lá, Senhor, me mostra. Não fazer como nós vemos aí, né? Nós vimos uma historinha de que uma pessoa senta no banco da igreja e fala, ó, próxima que sentar do meu lado, eu vou casar. E aí senta a pessoa, casa e maravilhoso e tal, com alguns meses se separam porque não era bem isso que Deus queria. E se separar, a coisa não fica muito legal. Nós vemos aí coisas e nós vamos aprender mais sobre isso durante esse seminário. Mas hoje o parâmetro geral é para os jovens, é para os namorados. Tomem cuidado, coloquem Deus em primeiro lugar. Se você está namorando, peça a Deus para que Ele te liberte se for um jugo desigual. Se for um jugo desigual, não é de Deus. Então, irmãos, ore para que você saia disso. E procure alguém que pense, que está na mesma sintonia que você, que quer as mesmas coisas, que o principal é que queira ir para o céu. Porque se uma pessoa quer ir para o céu e a outra não quer ir, a coisa vai ficar atrito, 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 e essa que quer acaba que não vai. Então, precisamos estar com Cristo em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e não nada mais você sentirá falta. Então, essas são as de hoje. Semana que vem nós vamos adentrar mais a fundo no casamento, no início, no noivado, vamos falar algumas coisas sobre isso. E também, eu não sei se vai ser na próxima, mas na outra, com certeza, nós vamos já começar a incrementar os filhos. Tá? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Foi algo rápido aqui. Esse vídeo também vai para o YouTube, tá? Juntamente com o primeiro e o segundo. Se você não assistiu ainda, vá assistir o primeiro, vá assistir o segundo, assista esse que você pegou pela metade, tá bom? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, que vocês sejam revigorados, que os jovens pensem muito antes, porque não é uma decisão, qualquer decisão. Casamento é algo sério. Casamento é aliança. Deus fez uma aliança comigo e com você. Então, nós temos que fazer essa aliança com alguém e deve ser duradouro. Como diz, até que a morte vos separe. Que Deus possa te abençoar ricamente. Tenha uma ótima noite. Fique com Deus e vamos fazer a oração. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por esta maravilhosa mensagem. Que o Senhor nos ajude, né, a colocar em prática. Que o Senhor ajude também esses jovens a abrir a mente, colocar o Senhor em primeiro lugar e fazer as escolhas corretas. Só Ti pode nos ajudar a fazer as coisas conforme o Senhor deseja e seremos felizes.
Que o Senhor nos ajude, nos perdoe nossas falhas, nossos erros. Caso alguém aqui esteja namorando com alguém que não é julgo desigual, que o Senhor ajude a fazer a escolha correta. Fique conosco, nos dê uma ótima noite em sua presença. É o que eu te peço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Bom, irmãos, então, semana que vem, às 7h05 no máximo, nós estaremos aqui novamente para mais um estudo sobre família. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.